o uso de uma substância dessas, assim, tipo um hormônio tão forte quanto esse, testosterona, 1 milhão de outras onas lá que tem, pode desencadear um distúrbio psicológico. Tipo, o cara pode ter a genética lá propícia a desenvolver uma bipolaridade e introduzir uma substância assim, desencadear isso. Cara, pode. Tem vários tipos de transtorno que você tem nos manuais diagnósticos que é induzido por uso de substância. E assim, testosterona, drogas. Eu preciso ir ao banheiro rapidão. Vai lá. É que assim, talvez pra vocês seja um contexto mais fora, né? E eu que tô emergido nessa área, é muito comum a gente conversar com atletas, com várias pessoas usuárias mesmo, né? Cara, a maioria toma alguma coisa pra controlar o humor. Entendeu? Porque não tem como. É muito hormônio e aquilo ali deixa a pessoa mais ansiosa e ela toma uma outra medicação pra controlar. Então, assim, mais ou menos falando, é duro falar isso porque às vezes banaliza, assim, fala, nossa, então o esporte dos caras é isso, como se os outros esportes não fossem também, né? Mas a grande verdade é que a maioria toma alguma coisa para humor, fuma maconha, alguma coisa assim, porque não tem como controlar, sabe? Porque você imagina, uma questão é subir um nível hormonal, aí você sobe o nível hormonal e abaixa o carboidrato da dieta. Isso deixa muito irritado, porque o simples fato de você tirar carboidrato já te deixa irritado. Aí, essa pessoa que tá, às vezes, com hormônio muito alto, por exemplo, trembolona, acontece muito insônia. O cara deita meia-noite, acorda 4 da manhã e não consegue, acorda assim, ó. Não é que ele acorda indisposto, ele acorda muito disposto. Só que o Wesley sabe muito bem disso, esse aqui ia concordar. Você não dorme, seu humor fica pior. Então você imagina, você coloca uma substância que piora o teu humor, aí você tá fazendo uma dieta restritiva de carboidratos, que piora seu humor, aí você não dorme, que piora o seu humor. É certo que esse cara não vai conseguir sustentar isso por muito tempo. Um ciclo vicioso de merda, né? E aí leva a outra, que leva a outra E aí acontece alguma coisa na vida do cara, porque vai acontecer na vida de todo mundo. Só que, em vez de ele ler aquilo de 0 a 10, ele fala assim, não, isso é um problema 3, ele lê um problema 8. E aí ele lê vários problemas 8, daqui a pouco o cara frita. Pô, é por isso que tem bastante, tipo, bastante não, mas uma quantidade consideravelmente maior de fisiculturista que faz uso de maconha, por exemplo. A maconha no fisiculturismo, o pessoal normalmente usa por 2 motivos, ou se não for recreativo, lógico, né? Pra ajudar a relaxar, então isso modula bem o humor, né? Aí assim, eu não vou julgar, mas hoje em termos de eficiência é muito melhor o CBD, porque o CBD não tem o THC, eu tenho uma quantidade muito pequenininho, e o CBD é muito eficiente, assim, ajuda muito. Ou usa pra dormir também, porque às vezes não consegue pegar no sono. Ele não tem a brisa não tem, né? Tira o psicoativo. Isso, ali, né? Ele a gente tem receptores canabinoides no nosso corpo. Então você ingere o canabinoide, ele se liga ali e isso te relaxa. Enfim, é bem tranquilo, assim. O CBD é muito promissor, é uma excelente substância. Então normalmente é pra relaxar e pra abrir o apetite. Porque um cara que tem que comer 10 mil calorias é muito difícil. Porra. É o CBD que abre o apetite, então. Mas aí é um pouco mais o THC. Ah, tá. Aí é um pouco mais o THC. O cara já une o útil ao agradável. Por exemplo, tinha um amigo meu, fisiculturista, começou a competir. Ele fumava maconha 3 vezes por dia e ele não gostava. Ele fumava pra poder comer mais. Caramba. Entendeu? Aí você fala, pô, mas tem uma buclina, existem outras coisas. Sim, mas às vezes o conveniente pra aquela pessoa acaba sendo esse. Porque é mais barato, já me relaxa, já me dá fome, já me dá sono. Não tem malefícios, assim, vamos dizer, né? O malefício da testosterona constante. Sim, e a maconha constante, ela baixa a testosterona. Só que como o pessoal tá tomando testosterona, então não faz diferença, entendeu? Eu não sabia que baixava. Por que baixa, assim, sei lá? Desencadeia lá e acaba baixando. Assim, não vou saber te explicar. Não. Mas isso explica um pouco também, sei lá, talvez porque que o cara que é o chapadão, que é o cara que vive fumando, não é agressivo, né? Nunca é, né? Nunca é. O cara que é agressivo é o que cheira cocaína. E geralmente o cara da maconha não tem essa preocupação em ser o alfa, tá ligado? Ele tá tranquilo no lugar da hierarquia dele, né? Tá ligado? Mas isso será que chega a ser quase que instantâneo, assim? O tipo, quê? assim, a testosterona eu não sei o quanto que ela varia ao longo de um dia, assim, Ela mas varia, tipo assim. sei lá, se eu tô num comportamento agressivo, eu fumo um beck, além dele me relaxar, ele talvez já baixe a testosterona de imediato, assim. Não é de imediato, não é efeito agudo, é efeito crônico da maconha mexer com a testosterona. Só que assim, isso tudo é muito questionável. Porque você levantou uma coisa legal. O cara é estressado todo dia, ele desestressa. Estresse aumenta a testosterona. Desculpa, estresse diminui a testosterona. Ou seja, às vezes o cara troca 6 por meia dúzia. Sim. E tem mais qualidade de vida. Então, assim, a maconha, ela é realmente uma substância que tem que ser estudada. Muito. Já foi muito estudada. Mas é muito promissora. Por exemplo,
Tem aluno meu que usa o CBD pra dormir, não é maconha, é um extrato dela ali, que não tem THC, então não E não tem, é nem fumado, né? não é nem fumada, é em gotas. Cara, é muito melhor, né? Isso no relato deles, e percepção também de resultados e saúde, do que ele usar diazepam. Porque ele consegue dormir. O problema dele é assim, eu não consigo dormir. Ele consegue dormir. Aí, de repente, durante o dia, ele fica um pouquinho ansioso, ele vai lá e pinga 3 gotinhas. Baixa a ansiedade. E não tem efeito colateral. Pelo menos até onde a gente sabe, até onde a gente vê, não tem nada. Ah, é mais caro? Sim, mas pô, é qualidade de vida. Agora, o grande lance é, será que liberar o CBD, que agora já está liberado, na verdade, né? Você consegue comprar CBD na farmácia, com prescrição médica. Será que é viável para a indústria farmacêutica? Esse que é o grande lance. Porque o CBD, ele é muito promissor. Tem experiência com os canabidiol? Olha, Canabidiol? A gente trouxe um cara aí que é o presidente da Comissão de Cannabis Medicinal de Santa Catarina, alguma coisa assim, alguma associação aí. E daí rolou esse papo, assim, bem da hora, né? Mas tem uma... Eu fiquei com essa sensação também, essa questão foi levantada em outro episódio, que os caras querem, cara, tem o lado medicinal, tá ligado? Sim. Mas muito da força do movimento é o cara que só quer fumar um beck recreativo e tá fortalecendo ali quer mais um cafezão ali? Não, primeiro assim, quando a gente fala de uso de maconha para parte medicinal, não é fumar um baseado, né? É você sim. isolar O CBD... pedaços específicos da planta e componentes específicos da planta. A gente tem receptor de canabidioides, né? Exatamente. Então você vai jogar uma substância que liga ali. É só isso. Pensa igual assim. GABA. Pensa assim, quando você toma um Rivotril. GABA a gente também tem receptores GABAminérgicos. GABA é um receptor, é um neurotransmissor que você tem no seu cérebro que é inibitório. Então, quando ele está muito ativo, ele te desliga, ele inibe você. O álcool, por exemplo, é uma molécula que interage com receptores GABA. Por isso que ele é sedativo. Por isso que ele te apaga se você beber demais. O Rivotril. Rivotril é um medicamento que interage com receptores GABA. Anfetaminas. Por exemplo, Ritalin, Venvance. Venvance é uma anfetamina. É derivada... A molécula é parecida com a da metanfetamina, que é uma droga de abuso. Então é um pedaço específico que teve um tratamento farmacocinético específico ali, que é usado para pacientes com TDAH, porque a gente tem receptores de dopamina onde aquilo se liga, transportadores especificamente que aumentam a dopamina e resulta numa melhora funcional do paciente. Maconha é a mesma coisa, cara. Você tem um sistema dentro do seu cérebro chamado sistema endocannabinoide, que é um sistema onde tem receptores que ligam, o CBD liga nesses receptores e ativa esse sistema endocannabinoide, que ainda é bem recente a descoberta dele, foi um israelense que descobriu, acho que foi na década de 80, 85 que ele caracterizou e descreveu esses receptores. Então e o sistema endocannabinoide é bem estranho, porque a sinapse é ao contrário. É uma sinapse do neurônio pós-sináptico para o pré-sináptico, e não o que normalmente acontece. Os receptores são metabotrópicos, então tem toda uma cascata intracelular que regula a funcionalidade desse mecanismo. E está sendo está sendo estudado agora, mais recentemente isso. Quando você pega, por exemplo, medicamentos antidepressivos clássicos que se tem aí no mercado, como fluoxetina, bupropiona, medicamentos normais que você vê pessoas com depressão que eventualmente tomam, esses medicamentos têm um mecanismo de ação basicamente idêntico aos medicamentos, os protótipos da década de 60, 70. É o mesmo mecanismo de ação. Então, desde pelo menos a década de 70, por aí, a gente não tem um antidepressivo com um mecanismo de ação novo. Saiu agora a cetamina. A cetamina é originalmente um anestésico veterinário, usado para anestesiar animais, não humanos, e eu já vou chegar lá na maconha, só para vocês entenderem, na década de 2000, um cara resolveu dar por talvez ter visto em experimentos animais que isso acontecia, uma dose intravenosa subanestésica de cetamina para um humano deprimido. Então ele deu uma dose subanestésica, então sei lá, você precisa de 50 miligramas para derrubar um ser humano com cetamina. Você dá uma dose de 0,5 miligramas, uma dose bem pequenininha, não anestesia o cara, mas ele percebeu que teve um efeito antidepressivo rápido. Então pensa assim, um medicamento hoje tratado para usar depressão, usado para tratar depressão, ele leva mais ou menos de 2 a 4 semanas para funcionar, para começar a ter o efeito na pessoa. Então não adianta tomar agora, porque
Esses medicamentos, eles agem em neurotransmissores modulatórios, então tem que modular todo o circuito no cérebro da pessoa para começar a ter melhora funcional. E em 1/3, às vezes quase metade dos pacientes simplesmente não funciona. Ou seja, o primeiro antidepressivo não funciona. O cara tem que esperar passar essas 4 semanas, ver que não funciona, um monte de colateral, desmamar e inserir outro. Então, cara, em média, assim, se você pega 100 pessoas e leva num psiquiatra, essas 100 pessoas, 25 vão sair com o tratamento de primeira escolha funcionando. Os outros 75 talvez não funcione, os outros 50 talvez não funcione. Ou o oposto, ou funcione em 75, depende, é bem variável isso. Mas basicamente você vai conseguir que essas 100 pessoas tenham um tratamento psiquiátrico, medicamentoso que esteja funcionando, com pouco colateral e etc. Depois de 4 visitas ao médico. Trocando 4 vezes vai dar 100%. Isso gera um problema, né, cara? Porque se você tem um paciente com crise suicida, muito deprimido, Questão de tempo, né? agressivo, aí você vai deixar 4 semanas até o medicamento começar a funcionar? Então, baseado nisso, saíram os estudos com cetamina. Cetamina, esse anestésico, ele não trabalha o mecanismo de ação dele não é na dopamina, na noradrenalina, na serotonina, que são neurotransmissores modulatórios. O mecanismo de ação dele é no glutamato, que é um neurotransmissor mediador. Então, o glutamato não precisa reformular as circuitarias inteiras, ele atua direto na sinapse. O receptor de glutamato é um canal iônico. Então, se você mexe nesse receptor, ele mesmo já muda a voltagem da membrana, e, enfim, ele muda a funcionalidade do neurônio. O GABA é assim também, né? O GABA é assim também, exatamente. Por isso você toma um Rivotril agora, daqui 30 minutos você desliga. A ideia é exatamente isso. Você não precisa trabalhar em receptores metabotrópicos. Receptores metabotrópicos, tipo o da dopamina, da serotonina, da noradrenalina, eles precisam fazer toda uma cascata intracelular, modular toda a expressão gênica, etc, etc. Por isso que demora. O GABA, por exemplo, o álcool e o Rivotril atuam no GABA, por isso que você toma ali, daqui 20 minutos você está dopado. O glutamato é igual ao GABA, só que aí os caras conseguiram encontrar uma molécula que atua no glutamato. Olha que interessante. O que a gente percebe na prática? O paciente toma cetamina nos estudos clínicos que foram conduzidos até hoje, e tem bons estudos clínicos mostrando isso. E, cara, às vezes em questão de horas começa a ter efeito antidepressivo. E daí o tratamento vai sendo com os dois, né? Um pro longo prazo e um pra esse... Eu não sei como é que é feito na parte clínica, cara. Eu não sei. Mas eu sei que tem pacientes que tomam, por exemplo... Algumas é usado em clínica, porque cetamina é uma droga de abuso, a galera usa embalada e tal, né? Então tem que ser usado na clínica, o psiquiatra tem que fazer. Hoje eles conseguiram um spray intranasal, a FDA aprovou um spray intranasal, então você bota aqui, que é uma rota de administração privilegiada pro cérebro, né? Mas a grande maioria Imagina a minha. Você tem que colocar uma injeção da grossura desse microfone aqui dentro do ouvido, tá ligado? Então é o primeiro antidepressivo com mecanismo de ação novo desde a década de 70, pelo menos, cara. É um avanço. E onde que entra a cannabis nisso aí? A cannabis seria como a gente ainda está entendendo como que funciona esse mecanismo, porque o glutamato a gente estuda há muito tempo. A dopamina a gente estuda há muito tempo. A serotonina a gente estuda há muito tempo. E desde a década de 60. Agora que chegar na... Agora que a gente chegou no sistema endocannabinoide. Então tem que caracterizar. Na década de 90, parece muito, mas paciência é pouco tempo. Caracterizaram os receptores, não sei se tem mais de 2 tipos. Então a galera tá entendendo ainda. Além disso, a maconha, a cannabis sativa, ela é uma farmácia dentro de uma planta. Tem muita coisa ali que você pode usar para... Você pode fazer um tipo específico de dosagem para pessoa, para mais efeito antitumoral, um tipo específico para mais efeito antiepiléptico, um tipo específico para mais efeito ansiogênico. O problema é que você não é fumar, né, velho? Qual que é o problema da galera que, por exemplo, quer que isso seja legalizado, etc. Cara, a minha opinião sobre drogas ela é muito controversa. E se um dia eu falar ela 100%, provavelmente ou vão me prender ou vão me cancelar, alguma coisa assim. Hoje. Vai passar na pós-edição ali, a gente dá uma mexida. Pensa assim, o cara começa a pegar específico. Pensa assim, ó. Na década de 20, teve a lei seca. A lei seca nos Estados Unidos era proibido usar álcool. Álcool era criminalizado. Você não podia... Hoje o álcool ele é descriminalizado, mas ele é regulamentado. Então, se você tem menos de 18 anos, você não pode ingerir, embora não se respeite muito isso, mas
Teoricamente, Principalmente no Brasil, né? Brasil, teoricamente deveria ser. Lá nos Estados Unidos você não pode comprar álcool se você não tem a idade específica. Cara, não vendem no lugar pra você. São muito rígidos com isso. Gostou desse corte? Deixa o like, inscreva-se no canal. Tamo junto.